dia, meus amigos. Vamos lá? A nossa correção de matemática, página 179 e a 180, né? E aí nós encerramos essa revisão de matemática. Aí acredito que vocês já consigam fazer a avaliação de matemática. Alguns eu sei que já falou para mim que já fez, mas é bom dar uma outra olhadinha, entendeu? Que essa revisão nos ajuda, né? Que nos ajuda a relembrar. Vamos lá. A tabela abaixo apresenta o tempo aproximado que a luz do Sol demora para chegar a alguns planetas do Sistema Solar. Nós temos aqui tempo aproximado que a luz do Sol demora para chegar a alguns planetas. Planeta e o tempo. Terra, 8 minutos, Júpiter, 43 minutos, Mercúrio, 193 segundos e Saturno, 1 hora e 20 minutos. Agora, nós temos aqui para nós colocarmos em ordem crescente, né? Os intervalos. Escreva os intervalos de tempo da tabela em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, nós vamos estar colocando o menor tempo até o maior tempo. Então, como vai ser ordem crescente, qual vai ser o menor tempo aí? 8 minutos, 43 minutos, 193 segundos, 1 hora e 20 minutos. Então, vamos lá? Espero que vocês tenham acertado. Vou colocar aqui para a gente ver. Então, ficou assim, 193 segundos, né? Do menor tempo até chegar ao maior tempo. 193 segundos, 8 minutos, 43 minutos e 1 hora e 20 minutos, certo? Então, vamos lá. Vamos ao trabalhinho seguinte. Então, meus amigos, complete as frases usando apenas uma vez cada palavra abaixo, de maneira que as frases se tornem verdadeiras. Então, nós temos aí a palavrinha século, horas, bissexto, anos, minutos e décadas. Para relembrar, né, o que é um ano bissexto, né, que de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro tem um dia a mais, que é o dia 29. Aí, quando isso acontece, dizemos que o ano é bissexto, né? Então, de 4 em 4 anos, nós temos um ano bissexto, certo, amigos? E também aí tá falando sobre décadas, né? Então, é bom a gente relembrar, né? O que é décadas. Um período de 10 anos é chamado de uma década. Um período de 100 anos é chamado de século. Um período de 1000 anos é chamado de milênio, certo? Aí tem também décadas e séculos, né? E temos também horas, anos e minutos para a gente completar. Vamos lá? Então, meus amigos, o pai de Fernando tem 3 décadas de idade. Nós temos aqui, né, 3 décadas, né, que é o período que a gente acabou de falar, 10 anos. Então, o pai dele tem o quê? 30 anos, certo? Uma década tem um período de 10 anos. O ano de 2084 será bissexto, pois ele terá 366 dias, certo? Por quê? Porque nós acabamos de falar que de 4 em 4 anos, né, nós temos um ano bissexto, porque o mês de fevereiro tem 29 dias, certo? E tendo 366 dias, é um ano bissexto, certo? Um médico recomendou que seu paciente tome certo remédio de 6 em 6 horas. O tempo ideal de um banho sem desperdício de água é 5 minutos. 100 anos equivale a um século. Essa aqui bem facinho também, né? Mostrando que século tem um período de 100 anos. Certo, amigos? Agora vamos à página seguinte. Observe o mesmo relógio em momentos diferentes do mesmo dia, após o meio-dia. Então, nós temos 3 relógios aqui, né? Os 3 marcando horas diferentes, mas
logo depois do meio-dia, certo, amigos? Então, no momento 1, o primeiro relógio está marcando 14 horas, porque desde o momento que a gente fala que é depois do meio-dia, é assim que nós pronunciamos as horas, certo? No momento 2, está marcando 17 horas. E no momento 3, 21 horas. Por quê? Porque é depois do meio-dia. Se fosse antes do meio-dia, eu pronunciaria 2 horas, 5 horas e 9 horas. Ok, amigos? Mas como eu estou falando depois do meio-dia, tá? Então, 14 horas, 17 horas e 21 horas. Aí o trabalhinho é o seguinte: determine quanto tempo se passou entre os momentos do relógio 1 e 2, do relógio 1 e 3, do relógio 2 e 3. Então, nós vamos fazer a continha do relógio 1 e 2. No 1, está às 14 horas. No 2, está às 17 horas. Então, para eu ver quanto tempo levou, a diferença, né, no caso de quanto tempo ocorreu, se passou, é só eu fazer o quê? Diminuir. Eu pegar o 17 horas e diminuir por 14 horas, que eu vou encontrar quanto tempo se passou entre esses momentos. Ok, amigos? A mesma coisa eu vou fazer nesse e nesse. Vamos lá? Então, meus amigos, determinando o tempo que passou entre esses momentos, 17 horas menos 14, se passou 3 horas, certo? De 14 até as 17, o intervalo que se passou o quê? 3 horas. É só diminuir que você acha numa boa aqui, ok? Agora, entre o 1 e o 3. Então, há 14 horas e 21 horas. Então, eu pego 21 horas para me descobrir o tempo que passou. Eu pego 21 horas, diminuo por 14 horas. E eu encontrei o quê? 7 horas, certo, amigos? E aqui, nesse aqui, entre o 2 e o 3, né? 17 horas e 21 horas. Eu pego 21 horas, diminuo pelas 17 horas e eu encontrei o quê? 4 horas, certo? Então, assim, bem facinho, né? Só para descobrir quanto tempo se passou entre os momentos. Então, meus amigos, Lília fez uma viagem para o estado do Rio de Janeiro. O ônibus saiu às 22 horas e 40 minutos de um dia e chegou às 6h55, às 6 horas e 55 minutos do dia seguinte. Quanto tempo durou essa viagem? Então, o que nós vamos fazer? Por quê? Foi de um dia para o outro. Então, nós pegamos aqui, um dia não tem 24 horas. Para terminar esse dia, eu peguei o dia de 24 horas, diminuí pelas horas, somente pelas horas, pelas 22 horas. Não trabalhei com os minutos, não, só com as horas. 24 horas menos 22 horas, que era para o dia terminar, faltava o quê? 2 horas, certo? Então, faltava 2 horas para o dia terminar e que aí o ônibus já saiu, já começou a viagem, certo? Aí eu peguei mais 6 horas do outro dia, que ela chegou às 6 horas, né? Aí foi fazendo meia-noite, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu peguei 6 horas do outro dia seguinte, que é quando ela vai chegar, com mais 2 horas do dia anterior, que o que faltava para o dia terminar. Somei 6 horas mais 2 horas, deu 8 horas, certo? Então, eu já sei que foram 8 horas de viagem. Agora eu vou ver os minutos. 55 minutos. Aí eu pego 55 minutos e diminuo pelos 40 minutos. E eu vejo que sobram 15 minutos. Então, ao todo, ela fez 8 horas e 15 minutos, né? Foi o que levou o tempo que durou, né, a viagem. Foi de 8 horas e 15 minutos, certo?
Então, meus amigos, no relógio da sala de aula, número 18, está marcado o horário do início da aula de inglês. Então, está marcado lá às 15 horas, né? Então, sabendo que a aula ocorre após o meio-dia, né? Então, por isso que eu estou falando 15 horas, e que ela tem uma duração de 1 hora e meia, em que horário deve terminar essa aula de inglês? Se ela começou às 15 horas e tem 1 hora e meia de duração, é só eu somar 15 horas mais 1 hora e os 30 minutos. Então, 15 horas mais 1 hora, 16 horas. 16 horas e 30 minutos, que a duração é de 1 hora e 30 minutos, certo, amigos? Então, vai terminar às 16 horas e 30 minutos, ok? Essa tá bem facinho, tá bom, meus amigos? Agora, né, vamos lá para mais uma avaliação. Fechamos o nosso livro, né? E agora nós vamos lá para mais uma avaliação, né? Já falei de ciências, de português, e agora vou lá mostrar para vocês a avaliação de história, ok, meus amigos? Então, vamos lá. Então, meus amigos, aqui nós temos o nosso teste do segundo bimestre, né, de história, para vocês responderem qual a primeira atividade econômica dos portugueses ao se instalarem no litoral brasileiro, o que os indígenas receberam em troca dos cortes de madeira do pau-brasil, de que forma os povos indígenas têm se mobilizado para lutar pela demarcação de terras. Tudo está no livro, não está difícil de achar, tá bom? Colocar verdadeiro ou falso, né? Em 1888, a escravidão teve fim no Brasil? Você vai dizer para mim se é verdadeiro ou falso. Muitas comunidades quilombolas ainda lutam pelo direito ao reconhecimento de suas terras? Verdadeiro ou falso? As comunidades quilombolas não preservam a cultura dos descendentes dos antigos moradores dos quilombos? Verdadeiro ou falso? Aí vocês vão estar me dizendo. Aqui na terceira questão, tem aqui as imagens da Avenida Rio Branco em 1905 e a mesma avenida, né, em 2014. Nós vamos dizer as transformações que a gente pode observar pelas fotografias. Aí vocês vão estar dizendo para a tia o que vocês estão vendo de diferente. Então, quais foram as transformações, quais foram as mudanças? E vão estar colocando aqui para mim, tá bom? Agora, no número 4, opa! No número 4, opa! Complete com as palavras do quadro abaixo. Vocês vão estar completando com essas palavrinhas aqui, né? Eu fiz esse trabalhinho aqui, tem no livro em palavrinhas cruzadas, entendeu? Então, assim, não é uma coisa assim, é uma coisa de fácil da gente relembrar, da gente estar olhando o nosso livro e estar revendo o que nós fizemos, entendeu? Lembrando novamente, né, sobre o engenho, sobre a monocultura, tudinho, sobre o quilombo, entendeu? Tá facinho, que se eu ficar falando, vai ficar dando falando, né? Correlações sobre o cotidiano nas cidades mineiras. Nós também temos lá no nosso livro, mostrando cada um, parte a parte, entendeu? Então, assim, também tá fácil de achar lá e de vocês fazerem as colocações, tá? E aí se encerra, tá bom? Tem 9 aqui direitinho para que vocês possam responder. E é isso, meus amigos. E aí vamos fazendo as avaliações com calma, direitinho, tá? Olhando o livro, né? Esse período aí, a gente agora terminamos agora a matemática, vai ficar mais suave, que aí vocês vão conseguindo estar colocando em ordem as avaliações com calma, tá bom? E na quarta-feira, que é para o dia da entrega, né? Para que vocês possam entregar as avaliações, que é o dia 26, não é isso? Tá bom? Conto com vocês, né? Mas nós temos ainda segunda, terça, para que vocês possam fazer, tá bom? Falta só eu falar da história e da matemática, perdão, da geografia e da matemática, mas vai dar tudo certo e vocês vão conseguir. Só façam com calma, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida,
falar com a tia. Beijos, fica com Deus e até amanhã.